Nunca teria imaginado que minha vida tomaria um rumo tão drástico. Durante anos, pensei ter o casamento perfeito com Paul. Nós éramos a inveja de nossos amigos e familiares, sempre sorridentes, afetuosos e compreensivos um com o outro. Nós nos conhecemos na universidade e, desde então, éramos inseparáveis. Nos casamos jovens, cheios de ilusões e sonhos para realizar juntos. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos. Compramos nossa primeira casa, viajamos pelo mundo e construímos uma vida juntos que parecia saída de um conto de fadas. Paul era atencioso, romântico e me fazia sentir como a mulher mais sortuda do planeta. Eu o adorava e não conseguia imaginar minha vida sem ele. Mas, como é frequentemente o caso, a rotina e as responsabilidades começaram a pesar em nossa relação. Os gestos românticos se tornaram cada vez mais raros, as conversas mais superficiais. Apesar de tudo, ainda éramos um casal sólido aos olhos de todos. Nós nos esforçávamos para manter as aparências, convencidos de que era apenas uma fase ruim que superaríamos em breve. Foi então que Lucas entrou na minha vida, meu novo colega de trabalho. No começo, eu não prestei muita atenção nele. Era apenas um colega com quem eu tinha que colaborar em certos projetos. Mas, pouco a pouco, sua presença começou a iluminar meus dias no escritório. Lucas era engraçado, inteligente e tinha uma visão da vida que eu achava fascinante. Nossas conversas durante os almoços se tornaram um momento mais esperado do meu dia de trabalho. Ele me fazia rir como eu não fazia há muito tempo, me ouvia com um interesse sincero e me fazia sentir valorizada, não apenas como profissional, mas também como mulher. Eu tentei ignorar os borboletas que sentia no estômago toda vez que o via. Eu repetia para mim mesma de novo, que era apenas uma amizade, que eu estava confundindo as coisas, mas era inútil. Cada dia que passava eu me sentia mais e mais atraída por Lucas e mais distante de Paul. Uma noite, enquanto eu jantava em silêncio com Paul, como havia se tornado hábito, me surpreendi pensando em Lucas, em seu sorriso, na maneira como seus olhos brilhavam quando ele falava de algo que o apaixonava. Foi então que percebi que estava em apuros. Eu estava me apaixonando por outro homem. A culpa me corroía por dentro. Como eu podia sentir isso? Paul era meu marido, o homem com quem eu tinha prometido passar o resto da minha vida. Nós tínhamos construído tanto juntos, tínhamos planos, sonhos. Eu não podia jogar tudo fora por um capricho passageiro. Decidi me afastar de Lucas, limitar-me a uma relação estritamente profissional. Mas isso era mais fácil de dizer do que fazer. Toda vez que eu o via no escritório, meu coração acelerava, nossos olhares se cruzavam e eu sentia uma conexão que não podia explicar com palavras. Uma tarde, enquanto trabalhávamos tarde em um projeto importante, o inevitável aconteceu. Estávamos sozinhos no escritório, cansados, mas satisfeitos por termos terminado a tempo. Lucas me olhou fixamente e disse: "Não posso mais fingir que não sinto nada por você." Sem me dar tempo de reagir, ele se aproximou e me beijou. Foi um beijo apaixonado, cheio de desejo contido. Por um momento me deixei levar, retribuindo com a mesma intensidade, mas então a imagem de Paul apareceu em minha mente e me afastei bruscamente. Saí correndo do escritório, confusa e assustada com o que havia acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. O beijo com Lucas se repetia vez após vez em minha cabeça. A culpa me sufocava, mas, ao mesmo tempo, eu não podia negar o que havia sentido. Era como se eu tivesse acordado de uma longa letargia, como se me sentisse viva novamente depois de muito tempo. Os dias foram uma tortura. Eu evitava Lucas no escritório, mas toda vez que nos encontrávamos, eu sentia uma tensão insuportável. Em casa, Paul notava que algo estava errado, mas eu atribuía isso ao estresse do trabalho. Eu me sentia como uma mentirosa, uma traidora. Decidi que precisava de tempo para pensar, para esclarecer meus sentimentos. Pedi a Paul para me dar espaço, inventando uma crise existencial que eu precisava resolver sozinha. Ele, sempre compreensivo, aceitou sem fazer muitas perguntas. Passei alguns dias na casa de campo dos meus pais, sozinha com meus pensamentos. Esses dias de solidão me permitiram refletir sobre minha vida, sobre o meu casamento com Paul e sobre o que eu sentia por Lucas. Percebi que há muito tempo, Paul e eu nos tornamos mais companheiros de vida do que um casal apaixonado. Nós nos amávamos, sim, mas isso era suficiente. Por outro lado, o que eu sentia por Lucas era intenso, excitante. Ele me fazia sentir jovem novamente, cheia de ilusões, mas isso era um amor verdadeiro ou simplesmente a excitação do proibido, da novidade. Depois de muita reflexão, tomei uma decisão. Eu não podia continuar enganando Paul nem a mim mesma.
Eu precisava ser honesta, mesmo que isso significasse colocar em risco tudo o que tínhamos construído juntos. Voltei para casa determinada a falar com Paul. Quando cheguei, o encontrei sentado no sofá, com uma expressão preocupada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou: "Precisamos conversar." Meu coração disparou. Ele sabia de algo. Ele havia descoberto o beijo com Lucas. Com uma voz trêmula perguntei o que estava acontecendo. Paul respirou fundo e começou a falar. Ele me disse que, durante minha ausência, havia refletido sobre nossa relação, que percebeu que já fazíamos muito tempo que estávamos distantes, que não éramos mais o casal alegre e apaixonado que éramos antigamente. Enquanto o ouvia, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque eu não teria que abordar o assunto sozinha, tristeza porque suas palavras confirmavam o que eu já sabia: nosso casamento estava em crise. Paul continuou a falar. Ele me disse que me amava, que sempre me amaria, mas que pensava que nós dois merecíamos ser felizes, que talvez precisássemos de tempo separados para nos redescobrir como indivíduos e decidir se queríamos continuar juntos ou seguir caminhos diferentes. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Era como se ele tivesse lido meus pensamentos. Com lágrimas nos olhos, contei-lhe tudo. Falei sobre meus sentimentos confusos, sobre como me apaixonei por Lucas sem querer, sobre o beijo que compartilhamos. Eu esperava que Paul ficasse com raiva, que gritasse comigo, que me acusasse de traição, mas, para minha surpresa, ele permaneceu calmo. Ele me olhou com tristeza e disse: "Eu já sabia." Acontece que Paul havia notado minha mudança de atitude há muito tempo. Ele viu como meus olhos brilhavam quando eu falava de Lucas, como eu me arrumava mais para ir ao trabalho. Ele até ouviu por acaso uma conversa telefónica na qual eu falava com minha melhor amiga sobre meus sentimentos confusos. Em vez de me confrontar, Paul decidiu me dar espaço, na esperança de que eu me abrisse com ele, que pudéssemos superar essa crise juntos. Mas, ao ver que eu não fazia isso, ele entendeu que nosso casamento estava mais danificado do que ele pensava. Naquela noite, Paul e eu conversamos por horas. Choramos, rimos, lembramos dos bons momentos e analisamos onde erramos. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária, que nos permitiu ver um ao outro com honestidade pela primeira vez em muito tempo. Decidimos nos dar um tempo separados. Paul se mudou temporariamente para a casa do irmão, enquanto eu fiquei em casa. Concordamos em não ver outras pessoas durante esse período, para que pudéssemos nos concentrar em nós mesmos e no que realmente queríamos. Os primeiros dias sem Paul foram estranhos. Eu me sentia perdida naquela casa que compartilhamos por tantos anos, mas pouco a pouco comecei a me redescobrir como indivíduo. Voltei a praticar hobbies antigos que havia abandonado, saí mais com meus amigos e dediquei tempo a mim mesma. No trabalho, mantive uma relação cordial, mas distante com Lucas. Expliquei-lhe a situação e ele respeitou minha decisão de não me envolver com ninguém enquanto estivesse separada de Paul. Os meses passaram e pouco a pouco ganhei clareza. Percebi que o que eu sentia por Lucas, embora intenso, era mais um capricho passageiro do que um amor verdadeiro. Era a excitação da novidade, de me sentir desejada e valorizada novamente. Paul e eu nos encontrávamos de vez em quando para falar sobre nosso progresso pessoal e o futuro de nossa relação. Cada encontro era menos tenso, mais honesto. Redescobrimos aspectos um do outro que havíamos esquecido. Rimos de anedotas passadas e compartilhamos nossos medos e esperanças. Foi em uma dessas conversas que Paul me surpreendeu com uma confissão inesperada. Ele me contou que também sentiu atração por outra pessoa no passado, uma colega de trabalho com quem ele compartilhou um projeto importante. No começo, me senti magoada e traída. Como ele pôde esconder algo assim de mim? Mas então entendi que Paul fez o mesmo que eu, lutou contra esses sentimentos por amor ao nosso casamento. Essa revelação, em vez de nos separar ainda mais, nos uniu de uma maneira inesperada. Percebemos que ambos cometemos erros, que ambos lutamos para manter nosso amor vivo, apesar das tentações e dificuldades. Após 6 meses de separação, Paul e eu decidimos dar uma nova chance ao nosso casamento, mas desta vez com os olhos bem abertos. Sabíamos que não seria fácil, que precisaríamos trabalhar duro para reconstruir a confiança e reviver a paixão. Começamos do zero, como se fôssemos um novo casal. Tivemos encontros, cortejamos um ao outro, redescobrimos o prazer da intimidade. Mas o mais importante, aprendemos a realmente nos comunicar, a expressar nossos sentimentos e necessidades sem temer o julgamento do outro. Não foi um caminho fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de insegurança. Às vezes eu me perguntava se não teria sido mais fácil simplesmente nos separar e recomeçar com outras pessoas.
Mas, toda vez que eu olhava para Paul, lembrava-me de porque me apaixonei por ele em primeiro lugar. Com o tempo, nossa relação se fortaleceu. Não éramos mais o casal perfeito que todos invejavam. Éramos algo melhor, um casal real, com altos e baixos, mas que escolheu ficar juntos, apesar das dificuldades. Lucas continuou fazendo parte da minha vida profissional, mas agora como um simples colega de trabalho. A atração que eu sentia por ele desapareceu, substituída por um afeto amigável. Percebi que o que me atraía nele era mais o que ele representava, a emoção, a novidade, do que ele como pessoa. Paul e eu renovamos nossos votos em uma cerimônia íntima, cercados apenas por nossos entes mais queridos. Desta vez, nossas promessas tinham um peso diferente. Não eram as palavras idealizadas de um jovem casal apaixonado, mas os compromissos maduros de duas pessoas que passaram por uma tempestade juntos e saíram fortalecidos. Hoje, vários anos após essa crise, posso dizer que nosso casamento está mais forte do que nunca. Não é perfeito porque nada é, mas é real e honesto. Aprendemos a nos valorizar mutuamente, a não dar nada por garantido e a trabalhar todos os dias em nosso relacionamento. Às vezes penso em como estive perto de jogar fora anos de amor e companheirismo por um capricho passageiro. Sinto-me grata por ter tido a oportunidade de refletir, de crescer como pessoa e de redescobrir o amor que sentia por Paul. Essa experiência me ensinou que o verdadeiro amor não é apenas paixão e borboletas no estômago, é companheirismo, é confiança, é escolher estar com essa pessoa todos os dias, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Paul e eu não somos o casal perfeito que acreditávamos ser antigamente. Somos algo melhor, um casal real que enfrentou seus demónios, que cometeu erros, mas que soube perdoar e seguir em frente. E isso, para mim, vale mais do que qualquer conto de fadas. Agora, quando vejo casais jovens idealizando o amor, sorrio por dentro. Sei que o verdadeiro amor se forja nas dificuldades, nos momentos de dúvida, na capacidade de perdoar e recomeçar. Paul e eu aprendemos a não nos comparar a outros casais, a não buscar a perfeição, mas a autenticidade. Aprendemos a valorizar os pequenos momentos, uma xícara de café compartilhada em silêncio pela manhã, um carinho inesperado, um olhar cúmplice durante uma reunião de família. Nossa história não é um conto de fadas, é uma história de amor verdadeira, com altos e baixos, com momentos de dúvida e momentos de absoluta certeza, e é precisamente por isso que é uma bela história. Se eu pudesse dar um conselho a outros casais passando por uma crise semelhante, eu diria para não terem medo de enfrentar seus problemas com honestidade, para se darem a chance de se redescobrirem como indivíduos e como casal, para não dar nada por garantido e para trabalhar todos os dias em seu relacionamento. O verdadeiro amor não é algo que simplesmente acontece, é algo que se constrói dia após dia, com paciência, com compromisso e muito, muito trabalho. Mas quando se consegue, quando se supera as crises e se sai fortalecido, não há nada mais belo no mundo. Hoje, quando olho para Paul, não vejo mais o príncipe encantado dos meus sonhos de juventude. Vejo um homem real com suas qualidades e defeitos que esteve ao meu lado nos bons e maus momentos. Vejo o companheiro que eu escolhi e que me escolheu, não uma vez, mas todos os dias da nossa vida juntos. E quando penso em Lucas, não sinto mais aquela emoção vertiginosa que outrora confundi com amor. Sinto gratidão, pois, sem saber, ele foi o catalisador de que precisávamos para enfrentar os problemas do nosso casamento e reconstruí-lo sobre bases mais sólidas. A vida nos testa constantemente, nos apresenta tentações e nos confronta com nossos próprios medos e inseguranças, mas são precisamente essas provas que nos permitem crescer, que nos mostram do que realmente somos feitos. Nossa história não terminou com e viveram felizes para sempre. Nossa história continua a ser escrita a cada dia, com cada desafio que enfrentamos juntos, com cada riso compartilhado, com cada briga que resolvemos com amor e paciência. Aprendemos a não dar nada por garantido. Todas as noites, antes de dormir, compartilhamos algo pelo qual somos gratos um ao outro. Pode ser tão simples quanto obrigado por tirar o lixo, ou algo mais profundo como obrigado por me ouvir hoje quando eu precisava. Esse pequeno ritual nos ajuda a manter a apreciação mútua viva e a não esquecer as pequenas coisas que tornam nossa relação especial. Também aprendemos a dar espaço um ao outro quando precisamos. Não vemos mais o tempo separados como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescer individualmente e trazer algo novo para nossa relação. Paul sai com seus amigos, eu tenho minhas aulas de yoga, respeitamos nossos espaços pessoais e isso nos faz valorizar ainda mais o tempo que passamos juntos. Sabemos que não somos invencíveis e que nossa relação sempre exigirá esforços, mas estamos dispostos a fazer esses esforços todos os dias. Passamos por uma prova difícil e saímos mais fortes, mais unidos.
Aprendemos a nunca subestimar o poder da honestidade, da comunicação e do perdão. Paul e eu decidimos tirar férias juntos, uma viagem que sempre quisemos fazer e que sempre adiamos. Escolhemos visitar as lindas praias de Biarritz, um lugar que sempre sonhamos conhecer. Durante essa viagem tivemos tempo para nos reconectar, para falar sobre nossas esperanças e sonhos para o futuro e para simplesmente desfrutar da companhia um do outro, sem as distrações do cotidiano. Essa viagem marcou um novo começo para nós. Tivemos tempo para saborear cada momento, para redescobrir a beleza de nossa relação. Exploramos as praias, experimentamos a deliciosa culinária local e assistimos ao pôr do sol juntos, de mãos dadas. Cada instante passado em Biarritz foi um lembrete de porque escolhemos um ao outro em primeiro lugar. Ao retornar dessa viagem decidimos trazer mais espontaneidade e novas experiências para nosso dia a dia. Começamos a experimentar novas atividades juntos, como dança de salão e aulas de culinária. Fizemos trilhas na natureza, participamos de eventos culturais e até começamos a planejar pequenas escapadas de fim de semana para fugir da rotina. Nossa relação continuou a florescer à medida que nos comprometíamos a nunca dar o outro por garantido. Aprendemos a valorizar cada momento juntos e a nunca perder de vista o que nos uniu. Paul e eu também incorporamos momentos de reflexão pessoal e desenvolvimento em nossas vidas. Assistimos a seminários sobre desenvolvimento pessoal, lemos livros sobre psicologia e relações e até praticamos meditação juntos para fortalecer nossa conexão emocional e espiritual. Com o tempo, construímos uma base ainda mais sólida para nosso casamento. Aprendemos que crises e desafios podem destruir uma relação ou fortalecê-la, dependendo de como são abordados. Nossa experiência nos provou que o amor verdadeiro exige trabalho, paciência e uma vontade constante de crescer juntos. Hoje, quando olho para trás, sou grata por cada momento, cada desafio e cada lição. Isso nos permitiu forjar uma relação autêntica e duradoura, baseada na compreensão, respeito e um amor profundo. Paul e eu estamos mais fortes do que nunca, prontos para enfrentar tudo o que a vida nos reserva juntos. E a cada pôr do sol, seja em Biarritz ou em casa, lembro-me de quão sortuda sou por tê-lo ao meu lado. Não porque ele é perfeito, mas porque escolhemos nos amar, nos apoiar e crescer juntos todos os dias.